Já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. A delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Ora, o que eu posso te dizer é o seguinte... Sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política, para me proibir de ser candidato a presidente da República, para tentar me condenar. Ou seja, o tempo inteiro. Eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância, ou seja, eu sou um cidadão livre, embora... Pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira, as pessoas não querem reconhecer. Então, eu estou muito tranquilo que nós vamos continuar combatendo a corrupção, nós vamos continuar dizendo para as pessoas que esse país não comporta efetivamente que a pessoa cometa crime que não seja punido. Ministro, o candidato Lula, do PT, menciona mais de uma vez que esta operação foi uma mentira, numa tentativa de tirá-lo do páreo das eleições. Eu gostaria que o senhor primeiro comentasse a sua visão sobre o que foi dito, então, pelo candidato Lula ao William Vac. Boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui, inclusive, ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente. Ele está sendo mentiroso. Porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado. Isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele, como juiz, aplicando a lei, e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato. Mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, por outros 3 magistrados profissionais que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro. Depois, essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados. Ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia, em relação ao qual até hoje não deu uma explicação por que as empreiteiras Odebrecht e OS fizeram obras e reformaram, reformas milionárias, no sítio que ele utilizava como se fosse proprietário. Ele foi condenado nesse processo por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa, de Curitiba, e essa decisão também foi confirmada no tribunal em Porto Alegre. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente. No tempo da Lava Jato, em que eu era juiz e aplicava a lei, porque tinha um grande escândalo de corrupção, nós não recuamos, não varremos sujeira para debaixo do tapete. Nós ordenávamos busca e apreensão, e o que nós escolhíamos? Milhões de reais em suborno que havia sido desviado dos cofres públicos por diretores da Petrobras nomeados pelo Lula, por gerentes da Petrobras nomeados dentro desse grande esquema de corrupção. São os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever, para lhe mostrar. o que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você
permite que ela seja investigada. Quem fala o que quer ouvir ou o que não quer. Então, vou reformular a minha pergunta. O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero, de forma bem objetiva, não voltar na questão do robô, que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre a minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi um estuprador. Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Hoje é o dia do voluntariado. Eu quero cumprimentar a primeira-dama pelo brilhante trabalho que ela faz nessa área. Nunca foi procurada por Vossa Excelência para tratar desse assunto. 2 mulheres foram na CPI da Covid. A senhora Nise Yamaguchi e a senhora Mayra, lá do Ceará. Foram maltratadas, foram esculhambadas, foram humilhadas. Onde estava Vossa Excelência, que era da comissão da Covid? Estava escondidinha, apoiando Renan Calheiros, Omar Aziz, apoiando essas pessoas. Não foi defender mulheres lá. E 2 mulheres, quem tem algo contra a Nise Yamaguchi, meu Deus do céu? Quem tem algo contra a senhora Mayra, lá do Ceará, 2 médicas? O que a senhora fez? Vem com um discurso barato, que eu ataco, que eu agrido as mulheres. Não cola mais. Não cola isso. Uma mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque é mulher. Chega de vitimismo. Somos todos iguais. Repito, sancionei mais de 60 leis em defesa das mulheres. E eu tenho certeza que uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, que eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas, que tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas. Essa pessoa não sabe que é uma mãe que tem um filho em casa drogado. Eu defendo as mulheres. Quando eu defendo a arma, no campo em especial, é para dar chance para a mulher se defender. Eu dei mais de 370 mil títulos de reforma agrária no Brasil. Seu estado foi muito beneficiado. E deixo claro, 90% desses títulos foram para mulheres. Das 20 milhões de pessoas que recebem Auxílio Brasil, em torno de 15 milhões são mulheres. Para com essa mania. Faz política, fala coisa séria. Não fica aqui fazendo joguinho de mimimi, robô. Olha, meu Deus do céu, qual é a tua posição sobre liberdade de imprensa? Não vi ninguém do teu lado falar, né, sobre essa agressão contra os empresários que tiveram uma busca e apreensão na tua casa porque estavam discutindo numa rede privada. Que negócio é esse? Qual a defesa que a senhora faz da liberdade de imprensa, da liberdade em toda a sua plenitude? Para de fazer discurso barato, prezada senadora. Mais uma vez, o candidato fabrica fake news e divulga fake news. Líder da... A primeira pergunta é de Simone Tebet, do MDB. Candidata, a quem a senhora irá perguntar? Ao candidato Bolsonaro. Pois não, pode fazer a sua pergunta. Candidato, você diz que defende as famílias brasileiras, mas você não respeitou a dor das famílias que perderam um ente querido na pandemia. Que você não respeita as mulheres brasileiras, isso todo mundo já sabe. Mães hoje têm que explicar para os seus filhos o que significado das palavras chulas e até de palavrões que você fala todo o tempo. Mas ter coragem de cortar dinheiro da merenda escolar e da creche, a pergunta que eu faço a você é o seguinte:
por que o seu governo não dá prioridade às crianças no Brasil? Senhora senadora, o orçamento, senadora, é feito em 4 mãos, executivo e legislativo. Não é justa, não é verdadeira essa acusação de cortar dinheiro para merenda, que o orçamento não foi votado ainda. A senhora vai ter uma chance de ouro agora, já que a senhora fala tanto no orçamento secreto como ao esquema de corrupção no Brasil. A senhora votou para derrubar o meu veto ao orçamento secreto. A senhora vai ter a chance agora de pegar esse orçamento secreto na casa dos 18 bilhões de reais e redistribuir para todos os ministérios, entre eles o da educação. É fácil, é simples. A responsabilidade de governar é do Executivo e do Legislativo. Nós somos irmãos nesse processo. Então, por favor, senhora senadora, a verdade acima de tudo. O João 832 vai continuar se fazendo presente no meu governo. Agora, ofender as mulheres, falar palavrão, eu falo alguns palavrão sim, mas não sou ladrão. Eu não defendo, por baixo dos panos, um outro candidato que já foi condenado, cumpriu cadeia e agora está, por favor, aí disputando a presidência, se ausentando aqui. Então, essa é a nossa diferença. Eu defendo as mulheres, não da boca para fora, eu defendo de fato. A senhora não defendeu 2 médicas que foram na CPI da Covid, foram maltratadas, pisoteadas pelos seus colegas, e a senhora não fez nada. Eu sou super a favor da legalização das drogas. Olha isso aí, Lula. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Tá de sacanagem utilizar da maquinário público pra fazer ideologia. O centro de saúde vai passar a fazer o que agora? Aborto? Porque a Marielle era abortista, né? Foi de matar crianças dentro do ventre. O que eu estava ali reivindicando o direito é que o homem use o banheiro de homem e é que a mulher use o banheiro de mulher. Aí agora quer pagar aqui de santinho? Deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe trans bom caráter, não. A única coisa que eu acredito é a mentira. Eu sou um defensor terreno da verdade.